Olá, bom dia. Estamos às 7 horas do dia 19 de fevereiro de 2023, domingo de carnaval. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Este é o quarto vídeo e nós já tínhamos chegado até a pedrinha que se desprendeu de um rochedo, rolou e bateu nos pés de barro e de ferro da grande estátua de Nabucodonosor, e a estátua toda veio abaixo. Já tínhamos chegado ao Império Romano, que é exatamente isto, é o símbolo, as coxas, as pernas e os pés de barro e de ferro. Mas alguma coisa aqui que vai fazer a gente voltar para Daniel, o nosso patrono. Já sabem agora que o nosso aluno do Colégio dos Magos Caldeus tem, todos vocês do Colégio dos Magos Caldeus, tem como patrono o profeta Daniel, que é o grande mago da Caldeia. É ele o criador do nosso colégio, que vai depois aparecer em Mateus 2, a visitação dos magos a Jesus. Agradeço a todos o apoio que tem dado ao nosso canal, material que tem mandado para enriquecer os nossos vídeos. Esqueçam do like não. Coloquem o dedinho, por favor. Visualizem e cliquem no dedinho. Tá bom? E meus 8 caribus, a nossa maçonaria virtual vai acontecer no último domingo, dia 31 de março, primeira sessão de loja. Já mandei comunicar à Federação de Lojaria Soberana na França, né? Mas antes pretendo fazer uma live. O professor Marlan responde, tá? Pretendo. Vou acertar isso hoje com o meu técnico. Então, os agradecimentos tendo sido dados, vamos voltar a Daniel. Já estávamos no Império Romano, já estávamos no cristianismo, já estávamos mostrando do feudalismo ou certas características do reino de Cristo, que vai do ano 500 ao ano 1500 aproximadamente. Mas há algo que eu preciso voltar até a Bíblia, e exatamente no livro de Daniel. É a visão do carneiro e do bode. Então, vamos ler aqui. Está em Daniel, livro de Daniel, a visão do carneiro e do bode. Está aqui, Daniel capítulo 7, capítulo 8, aliás. Daniel capítulo 8. A visão de Daniel, o carneiro e o bode. Isso é muito importante. Então nós vamos voltar um pouquinho na história. Já estávamos no ano do ano de nascimento de Jesus Cristo até o ano 1500 anos de história cristã, o reino de Deus, o reino de Cristo, e vamos voltar. Vamos voltar novamente para o ano 500 a.C. e vamos ler. Então Daniel tem a visão. Outra, um carneiro e um bode. Capítulo 8 diz: No terceiro ano do reinado do rei Baltazar, tive uma visão, eu, Daniel, depois daquelas que já tivera anteriormente. Contemplava a visão. Enquanto contemplava em Susa, na província de Elã, enquanto contemplava a visão, encontrava-me na porta de Ulai. É o nome de uma porta, como a porta de Estar. Levantando os olhos para ver, deparei com um carneiro de pé diante da porta. Então, a primeira coisa que ele vê na visão dele é um carneiro. E o carneiro é o símbolo do sacerdócio. Aqui nós temos um missal antigo, missal cotidiano e vesperal, relíquia do meu tempo do Mosteiro São Bento, e aqui nós temos o carneiro, é o símbolo do sacerdócio. Então, o que Daniel vê naquela visão são dois sacerdotes, ou seja, dois líderes espirituais, um carneiro e um bode.
Nós vamos mostrar a vocês então que isso está acontecendo agora. Então, a primeira visão dele é do carneiro. Ele vê o carneiro. A maçonaria tentou fazer uma junção num vitriol em que apareceria o carneiro, e assim esse vitriol maçônico teria uma ligação com o sacerdócio cristão. Aqui nós temos a figura, é uma figura bonita, foi uma tentativa de fundir os elementos do vitriol. Aqui está, ó, tá vendo? O galo, a ampulheta, as espadas cruzadas que não há no vitriol comum, a caveira com os ossos, as tíbias e o carneiro ali, tá vendo? Ó? O mesmo carneiro que está ali, símbolo do sacerdócio. Então, esse é um avental, e aqui o símbolo de mestre, né? O painel de mestre, o ataúde. Isso aqui é um avental maçônico que tenta fundir elementos maçônicos tradicionais com elementos maçônicos modernos. Foi uma tentativa que não deu certo. O carneiro foi eliminado. Ficou só o bode. O bode é o símbolo da maçonaria perversa, do sacerdócio maçônico perverso. Já demos então a tradução de um dos símbolos. Então, dos dois símbolos, nós vemos o símbolo positivo. Eles são com carneiro e com bode, e não é uma sonho, é uma visão. E o carneiro nós já vimos que é eminentemente o símbolo do Cristo crucificado, o sacerdócio que nos leva a morrer por amor ao próximo. Aqui está, né, a imagem, símbolo do sacerdócio. Então, a primeira visão de Daniel é um carneiro, que a maçonaria tentou fundir com o seu sistema, mas não deu certo. Vamos continuar a leitura. Então, Daniel vê o que? No meio da sua visão noturna, inspirado por Deus, ele vê um reino sacerdotal. É a primeira visão dele. Levanta-se, pelo poder de Deus, pela vontade divina, um reino sacerdotal. Esse reino sacerdotal é representado pelo carneiro que ele contempla na porta de Ulam. Desculpem. Ele tinha 2 chifres e eram altos, um mais do que outro, mas o mais alto apareceu por último. E viu o carneiro das chifradas para leste, oeste, norte e sul. Ou seja, o sacerdócio verdadeiro se expande. A espiritualidade correta se expande. Nós estamos no ano 500, na corte de Nabucodonosor. E aqui já aparece o quê? Daniel e os Sidraque, Misaque e Abdenago, Ananias, Azarias e Misael, expandindo o seu colégio dos magos caldeus, que é o sacerdócio régio, que é o sacerdócio verdadeiro, dando chifradas para norte, sul, leste e oeste. Ou seja, o colégio dos magos caldeus, sacerdócio verdadeiro, está se expandindo. De tal maneira que nenhum animal pôde resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Então, na época de Daniel, o colégio dos magos caldeus, visto por ele simbolicamente como um carneiro, se expande para norte, sul, leste e oeste. Está criado o colégio dos magos caldeus. Ele vai para todas as direções do mundo. Vai para a Etiópia, e lá tem uma sede com Melquior, fica na Babilônia com ele próprio, Belshazzar, e vai para a Pérsia com Gaspar. Então, esses são os 3 pontos em que o carneiro, né, dá chifradas amarradas, e assim se expande o colégio dos magos caldeus. Vejam como é importante isso aqui. É daqui que vai sair Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Portanto, ele fazia o que bem queria e tornou-se poderoso. Então, a escola do Colégio dos Magos Caldeus, criado por Daniel na Mesopotâmia, no reinado do rei Nabucodonosor,
que depois pega o seu neto, né, Baltazar. O nome é parecido com Belshazzar. Belshazzar é o nome caldeu de Daniel, e Baltazar é o neto de Nabucodonosor. Parecido, mas não é igual. Eu considerava com atenção. Quando vi um bode, e ele vinha do ocidente, ou seja, o oriente é o lugar onde nasce o sol, né? Então é considerado o lado positivo. Então o cordeiro vinha das quatro, tem poder sobre os quatro ventos, ou seja, as quatro direções. Ele tinha poder sobre o norte, o sul, o leste e o oeste. Então o colégio dos magos se espalha e a escola de Daniel, como nós a temos hoje, se espalha. Mas de repente surge um falso sacerdócio. Esdras, o bode, que vinha do ocidente. Ou seja, aqui não é do ocidente, ele está também lá na Babilônia. Só que ele surge depois que Daniel morre. Então Daniel simboliza o cordeiro, que é o sacerdócio legítimo, espiritual e elevado, e Esdras, o canalha, que simbolizado aqui pelo bode, que vem do ocidente. Não tem nada a ver com o ocidente, mas o fato é que é o contrário do lugar onde o sol nasce. Onde o sol nasce é claro, é luminoso, o nascimento do sol é luminoso, e o poente é trevas. Quando o sol se põe, a terra é coberta de trevas. Então aqui é simbólico, esse ocidente aqui é símbolo, para dizer que o bode, que é Esdras, vem depois do Daniel e vai se opor ao colégio dos magos caldeus. Ele é o nosso inimigo. Nós somos descendentes do colégio dos magos caldeus fundado por Daniel, e agora surge um canalha, que é um falso sacerdócio, representado aqui na visão de Daniel por um bode. Então, ele já tinha percorrido a terra inteira, ou seja, o ideal maligno de dominação, né, de subjugar o próximo, do egoísmo que caracteriza Esdras, já pertencia ao coração de toda a humanidade. Ele apenas soube explorar isso. E o bode tinha um chifre grande entre os olhos. Bom, agora vê. Qual é o animal que tem um chifre na testa? Um unicórnio. Quer dizer, mesmo essa figura, ou seja, mesmo Esdras, mesmo a sinagoga de Satanás, mesmo o bode, que é o falso sacerdócio, por isso aqui diz que vem do ocidente, não considerem o ocidente aqui como um ponto cardeal, é apenas o lugar onde o sol se esconde, ou seja, a escuridão. Oriente, onde a claridade surge. Ocidente, onde a escuridão surge. Por isso é usada a palavra ocidente. Entenderam bem? Há uma oposição aqui entre o sacerdócio de Daniel, que vai para os quatro cantos da terra e se espalha o colégio dos magos caldeus. Nós vamos ver ele em vários pontos do mundo, né? Os magos, os grandes magos. Ele vai escrever o livro dele, Dogma e Ritual da Alta Magia, exatamente espalhando essa doutrina, né? Franz Bardon, Vincent Piob e outros. O verdadeiro sacerdócio mágico da alta magia, que começa com Daniel. Agora surge um bode, e o bode é representado aqui por Levi. Aqui está o bode. Mas ele tem uma estrela de 5 pontas na testa, que ali Daniel é uma figura equivalente, tá? Não é a mesma. Mas, veja só, essa figura da estrela de 5 pontas simboliza a ponta do unicórnio. Ora, unicórnio é um animal que tem algo de sublime, que quer dizer o quê? Que mesmo no sacerdócio falso, que mesmo na maçonaria de Esdras, falsa, na espiritualidade dele, vai ter algo de bom, porque não existe o mal absoluto. É representado aqui no sonho de Daniel, na visão, um chifre no meio da testa, que caracteriza o unicórnio, que é um animal sagrado em várias civilizações. Não existe
mas é o símbolo da bondade, da pureza, da transcendência. Então não há nada mal, né? Mas aqui está, figura horrível. E também o caduceu hermético, ó. Quer dizer, os segredos que a magia negra revela, então também tem algo de bom. Você pode usar para o bem. Mas é essas duas figuras que vão se antepor. Essa coisa feia, mas que tem duas coisas boas. O caduceu hermético, ou seja, o conhecimento mágico que pode ser usado para o bem, e o que Daniel viu como um chifre no meio da testa, e aqui Henri Conrad, que é o autor dessa figura, que tenta representar a visão de Daniel, vê uma estrela de 5 pontas. Então, o carneiro e o bode vão se defrontar. Essa é a visão de Daniel. Vamos continuar lendo para vocês verem, porque está acontecendo agora, viu? Está acontecendo. Então, considerava com atenção minha visão quando vi um bode que vinha do ocidente. Tinha um chifre magnífico entre os olhos, um unicórnio. Aproximou-se do carneiro, que tinha 2 chifres, e que estava de pé, atirou-se contra ele com ardor e com força. Vi quando ele se aproximou do carneiro, e vi quando ele o bateu com fúria. Ele feriu o carneiro e quebrou os seus chifres, ou seja, venceu. Então, a guerra na Ucrânia vai ser ganha pelo lado da OTAN. Aqui está dito. Então, o lado da espiritualidade verdadeira é Cirilo II, patriarca da Rússia, e o lado negativo, mas que não é totalmente negativo, veja bem, é Biden, a OTAN, as Nações Unidas, que querem subjugar o mundo e que querem conquistar os povos todos. Agora, Biden decretou que o Brasil tem que mandar os caças para a Ucrânia. Então, o bode vence. Nós já podemos, então, aqui adiantar, já estou dando uma palhinha, já estamos adiantando que Putin vai perder. Mas não vamos falar depois disso ainda agora. Por quê? Porque o bode atira-se contra o carneiro com força, com ardor e com fúria. Quebra-nos os chifres, atirou-o por terra, calcou os pés, sem que ninguém pudesse tirar o cordeiro de sua mão. Então Putin vai ser derrotado. Então o bode tornou-se muito poderoso. A OTAN vai crescer mais ainda. Biden vai estabelecer o seu poder, que não é dele, é dos Rothschild. E então pode até haver um mundo multipolar. Não ser os Estados Unidos o centro, mas essa multipolaridade será controlada pelo clã dos Rothschild. Já estou adiantando, mostrando a vocês, a profecia já está dizendo o final da guerra. Já estou adiantando. Vendo? Ó, por isso que eu vim pegar isso aqui. Então, o bode, muito poderoso, embora estivesse em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou e em lugar dele apareceram 4 outros menores, que também se espalhavam na direção dos 4 ventos. A multipolaridade, o mundo multipolar. Assim como o Colégio dos Magos Caldeus é multipolar, tem sedes em vários pontos, então também a magia negra, ou seja, a OTAN e a União Europeia e os G20 e o G7 também vão se espalhar pelo mundo todo. Vai ser uma ordem multipolar. Já estou dando, gente. Estou dando no 4º capítulo, já estou dando o resultado da guerra. Agora, olha, estou dando bem antes, hein? Baseado na profecia de Daniel. Então, assim como o carneiro começou se espalhando pelos 4 ventos, assim o bode, depois que vence o carneiro, perde o chifre grande e no seu lugar nascem 4 menores e se espalham, então, a ordem multipolar. Então, já está acontecendo, né? O Brasil, a América do Sul, o Mercosul já está se tornando uma potência. Lula está fazendo um trabalho que eu creio que vai dar certo. O Mercosul vai se tornar grande, vai unir a América Latina.
que é a América do Sul, incluindo a Venezuela e incluindo o Caribe. Ele vai fazer a união disso tudo aí e vai fazer depois um tratado com a União Europeia. Esse é o plano de Lula. Para mim, vai ser magnífico, porque nosso país está fora da guerra, mas o Biden quer que o Brasil entre. E aí a coisa fica preta. Porque o Brasil vai ter que ficar de fora, neutro, para poder produzir alimentos, porque depois dessa guerra vai vir a fome. Então, o chifre que cresceu depois, cresceu tanto na direção do sul, como na do Oriente, como na do Ocidente, e foi até o país do esplendor. Aqui fica sem a gente saber o que é esse país do esplendor. Ergueu-se contra o exército dos céus. Ou seja, vai sair, então a OTAN vai sair vigorosa, poderosa, e o clã de Rothschild, o país do esplendor aqui deve ser a Inglaterra, que é a sede deles, e ele vai sair fortalecido, embora com o mundo, com a ordem multipolar. E se exaltou até contra o príncipe do exército celeste, Micael, que é o símbolo do Javé, como líder da batalha. Abolindo o sacrifício, ou seja, as honras a Deus, e arrasando o seu santuário. E o seu exército acabou com tudo, e pôs a iniquidade, derrubando por terra a verdade, e teve êxito naquilo que empreendeu. Pronto, gente. Está dito. No quarto vídeo, estamos dizendo o final da guerra. Estamos prevendo baseado no sonho de Daniel. Então o anjo me disse: explica para ele o que foi que ele viu. E o anjo disse: filho do homem, fica sabendo que a visão se refere ao tempo do fim. Portanto, estamos no Apocalipse. É essa a minha intenção, dar a vocês o que vai ser o resultado desse conflito russo-ucraniano, que na verdade não é russo-ucraniano. É o clã de Rothschild tentando ver como é que ele divide o mundo, retalha o mundo e continua controlando. E Putin entrou no jogo. Ele falava e eu desmaiei, mas ele me disse e eu ouvi quando ele me reergueu: você vai saber e conhecer o que acontecerá no término da ira de Deus, porque isso diz respeito à época fixada para o fim dos tempos. Agora, o carneiro que vistes são os reis da Pérsia e da Média, ou seja, a religião de Ciro é uma religião boa porque adora o fogo. O símbolo deles é o fogo. Então, é uma religião pura. É um elemento purificador. Então, o carneiro tem um sacerdócio que é verdadeiro e o objeto de adoração desse sacerdócio, desse carneiro, é Deus, mas simbolicamente a chama, o fogo, o sol. O sol não, aqui diz o fogo, claramente. É o tempo do fim. Então estamos no Apocalipse. O carneiro que viste com seus 2 chifres são os reis da Pérsia e da Média. Portanto, são os bons, né, os sacerdotes magos fundados por Daniel, que vão perder. O bode peludo é o rei de Javã, ou seja, um país aí que eu não tenho ideia onde é que ficava, depois eu direi. E o grande chifre que havia entre seus olhos é o rei maior, claro, o clã de Rothschild. Estou dando para vocês ao final da guerra. E o fim desses reinos, quando chegar ao cúmulo dos seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, que é o anticristo. Então o Rothschild, que se tornar o antimessias, vai se mostrar, e seu poder crescerá em força, não por sua própria força. Tramará coisas inauditas. Olhem o que nos espera. Prosperará em todas as suas empresas, arruinará os poderosos e até os santos, por sua habilidade e perfídia,
terá todo o êxito em suas mãos. Ele exaltará seu coração e destruirá muitos. Opor-se-á mesmo ao príncipe dos príncipes, a Jesus. Mas, sem que mão humana nenhuma interfira, será esmagado. É o fim do antimessias. Ele vai ser esmagado. A mulher, no Apocalipse, nós vamos chegar lá, vai esmagar a cabeça da serpente. Ele reinará. Ele fará muita coisa ruim. Serão 7 anos simbólicos. Sem interferência de mão humana, acontecerá algo extraordinário. E ele será esmagado. Pronto. Essa visão é verídica e se refere a dias longínquos, pois é o tempo do fim. Pronto, minha gente. Eu tinha que ler para vocês isso aqui. Capítulo 8 de Daniel, do livro de Daniel, o nosso patrono do Colégio dos Magos Caldeus, a briga do cordeiro com o bode, ou seja, do sacerdócio verdadeiro, espiritual, da alta magia, com a magia negra. Então, já estou antecipando o resultado da guerra. Quem ficar do lado do Biden vai se dar bem, e o Biden quer o Brasil para si. Já disse ao Lula, manda os aviões que a Ucrânia pediu. Acabei de ver o vídeo ontem. Então, mas vai acontecer alguma coisa, porque o Brasil não pode. Lula está obedecendo a um plano traçado pelo Tavistock Instituto de Londres, e esse plano é, deixa o Brasil de fora, porque a Amazônia, o Pantanal, a Goiás e tudo isso será um campo de plantação, o agronegócio crescerá muito, o Brasil aumentará suas indústrias, o capital estrangeiro que está fugindo vai voltar quando o Mercosul se organizar, mas aí eu não sei se o Lula vai ter permissão do clã do Rothschild de se manter unido ao BRICS, que é um polo, ou se ele vai fazer o Mercosul unir-se diretamente à União Europeia. Isso não me é dado saber, mas já estou dando a vocês. Putin vai perder. Pronto, isso é a profecia. Nesse 4º capítulo, já antecipei, mas nos 2 últimos eu vou dar detalhes, tá bom? Achei apropriado, inserir, voltar novamente até Daniel, a Babilônia, já estávamos no ano de entre 500 e 1500, o Império Romano se torna cristão, e eu voltei para mostrar que Daniel teve uma visão do que está acontecendo agora, a guerra russo-ucraniana, que na verdade é uma guerra por procuração, é a OTAN, é a família Rothschild, é o clã Rothschild, que Biden finge ser o chefe, mas é um boneco, e Zelensky é um palhaço. Então, mas já estamos dando resultado. Gente, Putin vai perder. A China vai ser sancionada e vai perder vamos dizer assim, a expansão comercial dela vai se retrair. Então vai haver, o bode vai ter muito poder. Mas veja, ele não é totalmente mau, não se esqueçam disso. Não há nada que seja totalmente mau. Olha o caduceu mercurial aqui, de Hermes. Olha a estrela de 5 pontas aqui, que é o chifre do unicórnio. Então mesmo o mago negro, mesmo o sacerdócio negro, que vai lutar contra o sacerdócio branco, ele tem algo de bom. E esse algo de bom, no final, vai fazer com que ele enfraqueça. E sem interferência de mão humana, ele será esmagado. Ele vai enfraquecer porque ele tem 2 pontos fracos. E esses 2 pontos fracos vão ser a perdição dele. Aqui está o bode. E aqui está o carneiro. Então são essas 2 forças que estão se defrontando. Cirilo II representa o cordeiro, e a OTAN, Biden, os Rothschild, a União Europeia, o G7 e o G20 representam o bode. E nós já sabemos agora a previsão de Daniel, que o bode vencerá.
mas vencerá e depois será esmagado. Então, esse é o capítulo 4 e nós já estamos dando a vocês o resultado da guerra russo-ucraniana. Putin perderá. Então, a Ásia será conquistada. Pode continuar sendo um polo, porque Rothschild decidiu que o mundo agora será multipolar. Então, o BRICS será um polo, a União da América Latina e do Caribe, que é o Mercosul, será outro polo. Os Estados Unidos continuam com os satélites dele como outro polo. E pode surgir um polo árabe, que os árabes, por enquanto, estão quietos, calados, não surgiu nenhuma liderança árabe, mas com certeza vai surgir. Então deverão ser 4 polos. O que aconteceu agora na Síria e na Turquia foi uma coisa lastimável. Por quê? Porque Erdogan era o principal amigo de Vladimir Putin. Então, com a destruição da Turquia por esse terremoto, que ninguém sabe exatamente o que foi, porque não tem um epicentro. Olha, uma deputada romena disse: não existe terremoto sem epicentro. E o terremoto que destruiu a Turquia, eu tenho vídeo dela, não tem epicentro. Portanto, foi provocado por uma arma de última geração da OTAN. Olha, minha gente, a perversidade da OTAN é inaudita. Aqui está dito: fará coisas inauditas. Produziu um terremoto que destruiu a Turquia e a Síria. E aí Putin perdeu seu principal aliado, que era Erdogan. Agora ele está enrolado até o pescoço, não pode ajudar Putin. Pelo contrário, está precisando de ajuda. Então já estamos dando o resultado da guerra. Eu fico do lado do Putin, porque é aquela história, né? Eu não transigirei, eu não cederei, meus princípios continuam. Sei que serei derrotado, porque o bode vai vencer o carneiro, mas ele vai ser esmagado. Ele tem 2 pontos fracos, e esses 2 pontos fracos vão fazer com que ele próprio tenha uma fragilidade que, sem nenhuma pessoa, sem nenhum rei, sem nenhum exército, sem nenhum poder interferir, ele vai desmoronar. Exatamente como o Império Romano desmoronou diante do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Já estou dando, então, nesse 4º vídeo, o resultado da guerra russo-ucraniana. Agora, vamos ver se eu acerto, baseado na visão de Daniel, capítulo 8. Até o próximo, muito obrigado, e continue vendo nossos vídeos, nos prestigiando, tá? Legal, estamos indo, né? Estamos indo e estamos recebendo muita coisa boa. Tudo de bom para vocês.